Rota de colisão é o título da mensagem de hoje. Quero falar sobre uma rota de colisão. Não sei se você já pensou sobre uma rota de colisão, né? É quando são coisas que são inevitáveis muitas vezes, outras dá para serem evitadas, mas a rota de colisão ela sempre indica que você vai se chocar com algo. Por isso é uma rota de colisão. E a rota de colisão nas nossas vidas, no mundo espiritual, elas também acontecem todos os dias. E constantemente você e eu estamos lutando com algumas coisas, né? Então quero conversar um pouquinho com você a respeito disso. Vamos bater um papo. Tem sido assim bênção, né? Eu não tive domingo passado, mas eu ouvi a mensagem do Murilo. Aliás, o Murilo está se convertendo. Tem trazido umas palavras assim, bem bíblicas à igreja, né? Tem sido muito bom. No domingo passado, o Murilo deu meio que sequência ao que eu havia falado. Eu falei de feijão com arroz há 2 domingos atrás, falei do básico. Então, eu fui muito edificado, viu, Murilo? Deus te abençoe. Conseguiu, hein? Nós vamos falar agora de rota de colisão nessa mesma linha. Acho que daria até para meio que encaixar em uma série tudo que nós estamos conversando. Porque a vida cristã, amados, ela é muito dinâmica, mas ela também é muito simples. A maioria de nós temos muitas complexidades em relação à vida cristã por conta de nós mesmos. Quando você percebe a maneira como Jesus conduziu o seu ministério, quando você percebe a maneira que os evangelhos expressam a vontade de Deus, você vai perceber que, embora existe uma luta muito grande, também existe uma simplicidade muito maior por trás dessa luta que é tão grande. Porque, na verdade, quem luta não somos nós. Quem luta é aqueles que está em nós, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades. De outra forma, a Bíblia também nos ensina em Gálatas que todas as armas necessárias para esse combate Deus já nos deu. Então, Deus é quem edifica a sua igreja e o seu povo. Então, é Deus quem dá estratégias para você, é Ele quem coloca as ferramentas na sua mão, é Ele quem coloca as armas que você necessita, é Ele quem abre e descortina aquilo que você não enxerga, é Ele que traz à existência aquilo que não existe. Quando nós entendemos a simplicidade do Evangelho nessa tônica, a gente consegue ter uma vida muito mais leve. E ter uma vida leve nos nossos dias é algo que se tornou artigo de luxo. Quantos sabem disso? Não é fácil ter vida leve nos nossos dias. Mas nós precisamos entender essa dinâmica. E eu quero ler com você capítulo 8 do Evangelho de João. Nós vamos lá para o versículo 30. Na verdade, esse texto é o texto da minha conversão. É quando todo mundo tem um texto, né, um versículo, às vezes uma música, um cântico da época, que marcou a sua vida no período da sua conversão. Você se lembra assim, todas as vezes que você ouve, você fala, nossa, eu me lembro de quando Jesus me chamou, eu lembro de quando Jesus me tocou. E esse texto é um texto que me marcou muito, né? Quando Jesus me trouxe, João 8, versículo 30 a 32. Então eu quero ler com você. E a partir daí a gente vai conversar um pouquinho. Todo mundo lá? Diz assim, ó. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vocês conhecem, vos libertará. Muito bom. Pai, nós te louvamos por esse texto, nós te louvamos por essa ação do teu Espírito nas nossas vidas. Confiamos esse culto nas tuas mãos, oramos para que o Senhor de fato possa vir, Senhor, trazendo separação entre o santo e o profano nessa manhã. Conecta-nos novamente, Senhor, ao centro da tua vontade, se há alguma desconexão em nós no dia de hoje, e que o Senhor possa de fato, de maneira muito simples, se revelar a nós como nunca antes o Senhor se revelou. Nós declaramos em nome de Jesus, seja levado cativo ao Senhor a nossa mente, o nosso espírito, até mesmo o nosso corpo. Tudo aquilo que produzirmos nesse culto, Senhor, seja para a tua glória. Por isso nós repreendemos em nome de Jesus tudo aquilo que pode, Senhor, tirar a nossa atenção, todo barulho, tudo aquilo que é secundário, Senhor, nós declaramos caia por terra em nome de Jesus. Conecta-nos, ó Deus, a tua verdade, a tua palavra nesta manhã. Em nome do teu Filho amado a quem oramos, amém e amém.
Queridos, esse texto então na verdade é um texto que assim sempre me impulsionou muito no cristianismo, porque eu vim de um tempo e de um período até muito diferente dos nossos dias, né? Ontem mesmo nós tivemos uma DR, nós estávamos conversando entre família, né? Fomos comer junto ontem. Ontem foi o aniversário do nosso filho mais novo. Eu estava tendo uma DR com meus filhos a respeito de coisas do cotidiano. E nós estávamos falando, né, um pouquinho de como as coisas mudaram da minha época para agora. Eles estavam meio querendo dizer que eu estou envelhecendo, né? Eu dei ombro, né, irmão? Disse que nem estava entendendo. Mas a gente estava meio conversando como as coisas mudaram. Os períodos em que nós estamos enfrentando, como são diferentes dos períodos em relação às questões sociais. Na verdade, eu tive pensando sobre isso e eu acredito que só mudou a roupagem, mas os princípios são os mesmos. É o mesmo boneco com outra roupa. É a mesma bonequinha com outra maquiagem. Porque nós eu enfrentei isso com os meus pais lá atrás, quando eu achava que os meus pais de fato tinham vivido coisas das quais eu não vivi. Os meus filhos enfrentam isso comigo hoje, os netos enfrentarão com eles, porque só muda a roupagem. Mas eu vim de um período na minha conversão, onde tudo que nós precisávamos de Deus, nós tínhamos que mergulhar na palavra. Bíblia, queridos. Papel, impresso. Eu sou desse período, porque quando Jesus me chamou não existia celular ainda nas nossas mãos. Eu estou antigo mesmo, agora eu estou concordando com eles. Nós não tínhamos as mídias para as pesquisas. Você não conseguia pesquisar nada, você não conseguia ter acesso a informações da maneira que nós temos hoje, então era tudo livro. Quando eu lia um texto ou um versículo do qual eu não conseguia compreender muito bem, eu tinha que ler vários outros textos. Às vezes você passava horas lendo para que você pudesse afirmar, não, é isso mesmo que a Bíblia quer dizer. É isso. Porque você lia um texto e Deus te trazia uma revelação e você falava, nossa, eu afirmo isso ou não afirmo? Aí você fica preocupado com os teólogos de plantão, né? E se eu afirmar isso e não for, nossa, eles vão montar em cima de mim. E vão dizer para mim, que besteira é essa que você está dizendo? Então, amados, nós tínhamos que pegar papel e caneta, caderno, escrever, mergulhar em cima, estudar, orar. Era muito diferente dos nossos dias, por conta das informações que nós temos hoje. Às vezes você está com dúvida de algum texto, o que você faz? Vai no pai dos burros, né? Vai lá no Google, pega um vídeo sobre um assunto. Então hoje você tem tutorial para tudo. Eles ensinam você até como explicar o versículo que você leu. Você leu isso, então isso está falando de Abraão, Isaac, Jacó, né? E aí você conecta com Éden, você conecta com Apocalipse, ele vai te ensinando. Eu vim de um período que as coisas eram muito diferentes. O que isso acontece, amados? Acontece que quando, nesse período da minha conversão, eu pude entender esse texto, e conhecereis a verdade vos libertará, a dinâmica dessa relação com Deus era muito diferente dos nossos dias. Porque hoje eu percebo que a maioria de nós conhecemos mais conteúdos do que conhecemos a verdade. João 8,32 está dizendo, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36 diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em João 14,6, a palavra do Senhor nos ensina assim, Jesus está dizendo a respeito de si, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A minha compreensão a respeito desse texto é que quando nós temos uma afirmação a respeito de conhecer a verdade, Jesus está falando a respeito de conhecer uma pessoa. E conhecereis a verdade vos libertará. Olha, deixa eu dizer para você, igreja, quem quer a verdade, Jesus está falando. Eu sou a verdade. A verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho. E eu sou a vida. Artigo definido, queridos. Eu não sou um dos caminhos, eu sou o caminho. Quando nós olhamos para o texto, nessa perspectiva então de compreensão, o que acontece? Nós entramos numa colisão em relação às nossas verdades e às verdades bíblicas. Em algum momento as suas verdades e as minhas verdades, elas vão se chocar com a verdade de Deus. É só questão de tempo. Nós estamos numa rota de colisão.
Existem muitos dogmas, sofismas, existem muitas coisas que eu e você buscamos, aprendemos, lemos, assistimos, vemos. Tudo isso, até existe muitas verdades que nós recebemos através desses conteúdos. Mas deixa eu dizer para você, existe uma verdade de Deus a seu respeito, que não tem a ver com tudo que você está só recebendo de informações externas. É algo que Deus vai fazer entre você e Ele, tão somente, e ninguém mais vai interferir nisso. Não tem a ver com o seu cônjuge, não tem a ver com seus filhos, não tem a ver com seus pais, não tem a ver. É aquele momento que nós chamamos de um divisor de águas na vida daquele que crê, e é tudo muito simples, amados. Depende muito do quanto você tem se entregado ao cumprimento dessa palavra, e conhecereis a verdade. Depende muito de quanto eu tenho me entregue. Se eu estou disposto mesmo a conhecer Jesus como Ele é de fato e de verdade, como Ele é de maneira real, não de maneira subjetiva, não de maneira histórica, não de maneira, sabe, às vezes nós olhamos para a Bíblia em alguns momentos, até para nós, queridos, que estudamos, se não for por meio da fé, é loucura. Por isso que a Bíblia diz que a salvação é loucura. Na perspectiva de Deus, e aquilo que Deus está nos dando enquanto palavra, é muito difícil nós entendermos a graça, porque a graça, na verdade, ela veio bagunçar a nossa mente, porque nós fomos criados, e a religião faz muito isso conosco, e os nossos ensinos de tradição faz muito isso conosco. Nós fomos criados entendendo que nós podemos fazer algo, sendo que tudo aquilo que é necessário em relação à nossa salvação já foi feito. Quantos entendem isso? E é uma loucura para mim e para você entendermos que simplesmente nós só temos que aceitar. Não, mas não é possível. Com tudo isso que eu fiz, é só aceitar? É só aceitar, queridos. É só você dizer: Senhor, eis aqui um vaso frágil, me dobro aos seus pés, me arrependo porque eu não entendi, não compreendia, e eu aceito. É simples assim. Mas quando nós conhecemos a verdade traz sobre as nossas vidas um peso de colisão que nós precisamos compreender a dimensão disso tudo. Sabe por quê? Porque o diabo e o inferno têm uma estratégia, queridos. Qual que é a estratégia do diabo, pastor? Me ajuda com isso. Vou te ajudar. O que acontece com a estratégia do diabo? O diabo, ele costuma pegar as verdades de Deus e distorcê-las com meias verdades. E aí aquilo que deveria ser vida para mim e para você no novo nascimento, aquilo que deveria ser inegociável para mim e para você no novo nascimento, aquilo que deveria ser a busca incessante e o clamor da nossa alma por conta do novo nascimento, começa a se tornar subjetivo, começa a se tornar relativo. Ah, não é bem assim, não é bem assado, mas você acompanhou tal coisa, você percebe? O que eu quero dizer para você? Por conta dos acessos rápidos que nós temos, existem algumas dúvidas que às vezes nos alcançam em relação à verdade bíblica, que com 2, 3 acessos você acha que você já respondeu isso, mas é algo muito mais profundo do que esses 2, 3 acessos. Por isso que eu estou colocando a diferença do período da minha conversão. Amados, às vezes eu ficava meses, num só texto, tentando entendê-lo, meses. Eu me lembro que eu lia versículos de manhã ao sair para o trabalho, e era praxes para mim, ensinei isso para os meus filhos desde pequeno. Falei: filho, nunca saia de casa sem um versículo. Nunca. Porque você vai ser surpreendido durante o seu dia. E você precisa estar preparado para o confronto. Não sei se eles estão fazendo, mas eu ensinei. Falo até hoje para eles: nunca saia de casa sem uma palavra. Porque quando nós somos pegos, amados, nós não podemos ser pegos de surpresa, porque nós somos o exército de Deus. Mas nós nos lembramos das guerras e dos confrontos somente enquanto estamos em meio às batalhas. Quando as coisas estão bem, nós nos esquecemos e não nos dobramos mais ao confronto com essa verdade. Então o inimigo tem uma estratégia: ele pega algo que é bom, algo que é nobre, e ele expõe aquilo que é bom e que é nobre, e aí ele coloca uma causa nas mãos de muitas pessoas, e até mesmo na vida da igreja muitas vezes, porque a causa é nobre, mas com uma meia verdade. Você sabia que uma meia verdade é mais perigosa do que uma mentira completa?
A meia-verdade é pior que uma mentira, queridos. Porque a meia-verdade, você chega a ler um texto que é bíblico, mas descontextualiza ele do seu todo. E daí você usa esse texto, eu uso esse texto, para dizer que a graça, para dizer que a lei, para dizer que a igreja, para dizer que os homens, para dizer que eu, para dizer que Deus. Opa! Nós precisamos entender, queridos, a vida com Deus é muito simples, mas as suas verdades, elas não podem ser negociadas. A Bíblia diz: ai daquele que acrescentar um tio ou tirar uma só vírgula sequer da palavra de Deus, não provém de Deus, mas provém do diabo. Ninguém pode acrescentar ou tirar nada. Então, existem textos que eu e você estamos nos debruçando, ouvindo, recebendo, que a gente deve de fato mergulhar um pouquinho mais fundo. Porque essa estratégia do diabo tem ganho as nações ao longo dos anos, desde a queda do homem. E nós estamos numa rota de colisão entre os nossos conhecimentos e o conhecimento de Deus, entre as nossas vontades e a vontade de Deus, entre aquilo que nós entendemos e entre aquilo que Deus entende. Presta atenção para você ver como o diabo tem estratégias conosco. Quando nós falamos do leite hoje, coisinha simples, queridos. O leite, ele é quase um demônio para os nutricionistas. A nutrição diz que o leite é a pior causa e os maiores males da humanidade hoje. Sabe por quê? A nutrição está errada. O leite sempre foi nutriente, queridos. As mães amamentam. As crianças antigas tomavam leite quase na teta da vaca, colocava a boca lá. Saía quentinho, né? Eu ia para o sítio, a gente jogava chocolatada assim na canequinha de alumínio, já apertava na teta da vaca assim, saia morninho. Estou ficando antigo mesmo. Leite sempre foi nutriente. Por que hoje nós dizemos que o leite é quase um demônio? Por causa do preço também, né? Diz que está R$8 a caixinha. Deve ser um trem ruim isso mesmo. Então o que acontece, queridos? Porque nós estamos olhando para um líquido branco dentro de uma caixinha e chamando aquilo de leite. Esse é o problema. Nós estamos chamando de leite algo que não é, queridos. Como que pode um leite ficar 6 meses sem azedar? Você de fato acredita que isso é leite? Só que o diabo é assim. E ele vai fazendo isso também na nossa vida espiritual, porque ele chama aquilo que é como se não fosse, chama aquilo que não é como se fosse. Não tem nada de leite naquilo, queridos. Acho que tem assim, acho que para cada 1000 litros eles dão a gota assim. Quando Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Existe uma multidão de pessoas tentando entender a graça e o favor de Deus como é. Pessoas buscam o reino, queridos, de Deus todos os dias por conta das suas aflições. E qual que é a estratégia do diabo? Às vezes o diabo pega a religião, às vezes o diabo pega pessoas com sofismas, pensamentos, raciocínios, linhas pessoais, e aí conecta essas pessoas àqueles que estão com uma busca sincera. E aí essas pessoas, ou esses movimentos, ou essas denominações, ou esse povo, o que eles fazem? Eles apresentam algo dizendo para a pessoa que está numa busca sincera, eles apresentam algo dizendo: olha, isso aqui é o reino. Então presta atenção comigo, como é simples. Quando a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará, e eu estou em busca da verdade, eu estou em busca do conhecimento do reino, e aí eu chego num determinado ponto da minha vida que você me diz: olha, isso é o reino que você está buscando. O que eu faço com a minha busca? Eu paro de buscar. Eu falo: eu estava procurando o reino, encontrei o reino é isso aqui que eu vou viver. O pior tropeço das igrejas dos nossos dias, amados, é que nós, na verdade, não amamos mais estudar a palavra de Deus. Nós só desejamos receber da palavra de Deus. Não é nem receber a palavra, é receber da palavra de Deus. Porque nem tudo que você recebe é palavra. Nem tudo que eu recebo é palavra.
Então nós estamos na mesma condição da nutrição que eu expliquei. Nós estamos recebendo algo como reino, às vezes, entendendo que o reino é só isso. Deixa eu dizer para você, quando Paulo começou a falar sobre o reino de Deus, o que o apóstolo Paulo fala sobre o reino de Deus? Se você observar, por isso que é interessante você mergulhar na verdade. Essa colisão precisa haver em você, esse confronto precisa haver em você e em mim. Quando Paulo começa a falar sobre o reino de Deus, Paulo ele não começa enfatizando o que o reino de Deus é. Mas ele começa dizendo o seguinte, olha, vocês precisam entender o seguinte, o reino de Deus, ele não é comida nem bebida. Entende, queridos? Ele começa dizendo que o reino não é. Por que ele está dizendo isso? Porque na verdade ele está tentando combater o que havia por trás daquilo que estava sendo colocado e pregado. Venha para Jesus e o seu carro vai criar asa. Venha para Jesus e as suas finanças vai. Venha para Jesus e você, venha para Jesus. O que Paulo está combatendo? Ele está combatendo o que não é. Ele falou, olha, deixa eu dizer para vocês, reino de Deus não é isso. O que é o reino de Deus então? Agora que vocês entenderam o que não é, eu vou explicar para vocês o que é. Ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele está querendo dizer o seguinte, no reino de Deus, quando você conhece a verdade de maneira profunda, você vai entender que houve homens e mulheres na vida com Deus que não prosperaram, queridos. Porque a gente só enfatiza os que prosperam. Eu quero prosperar, todo mundo quer prosperar. Eu não tenho nada contra a prosperidade. Aliás, o nosso pai é dono do ouro e da prata. Ele não tem problema com a prosperidade. Mas eu quero dizer para você que em algumas pessoas, em alguns momentos, em algumas situações, Deus escolheu pessoas para uma vida de renúncia profunda. Jeremias, você vai pregar para um povo que nem vai te ouvir. Aí Jeremias falou, Deus, não tem outro povo para me pegar? Ele falou, não, é esse mesmo. Eles não vão nem te ouvir. Eu vou endurecer o coração deles, eles não vão te ouvir. Então por que o senhor está fazendo isso comigo? Não, porque eu quero ensinar o meu povo algumas coisas que o meu povo precisa, e vai ser através do seu ministério. O cara renunciou à vida, meu. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque na verdade aquilo que era vontade de Deus estava sendo estabelecido na vida de um ser humano num propósito muito maior do que o que ele podia imaginar. Mas ele suportou tudo, porque Deus esteve com ele. Então, quando Paulo está dizendo, olha, presta atenção, o reino de Deus não é isso daí. Vocês podem ter todas essas coisas ao alcance das mãos de vocês, mas o reino de Deus é algo muito mais profundo. O reino de Deus, na verdade, ele está transformando a nossa vida de dentro para fora. Então eu quero, assim, ser bem objetivo com você. Eu vou falar sobre um aspecto do reino de Deus na sua e na minha vida. Quando Deus chama Abraão, e quando Deus fala com Abraão, Deus fala que Abraão, Isaac e Jacó conheceram Deus pelo seu amor e pelo seu chamado. Sai da sua terra, sai da sua parentela, Abraão. Eu quero falar com você, Êxodo 6, 2 e 3 diz assim, disse Deus ainda a Moisés, eu sou o Senhor que aparecia a Abraão, e Isaac e Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, eles não me conheceram, porque eu não me revelei a eles. Presta atenção que versículo profundo. Deus está dizendo o seguinte, quando eu me apresentei, está falando com Moisés, Deus, quando eu me apresentei para Abraão, Isaac e Jacó, deixa eu dizer para você, Moisés, eu me apresentei para eles como Deus Todo-Poderoso, mas eu não me apresentei para eles como o grande eu sou, como eu estou me apresentando para você. Significa, amados, que a nossa libertação, ela precisa passar pelos dois crivos. A nossa libertação, a nossa cura, o nosso milagre, o nosso confronto, a nossa colisão. Jesus está dizendo assim, olha, e conhecereis a verdade vos libertará. Nesse texto de João 8, Deus está falando com a multidão. No versículo 30, a Bíblia diz que ele está falando com todo mundo. Havia uma multidão e Jesus então, ele inicia a sua fala com todos que estavam ali. Mas no versículo 31, se você prestar atenção, no versículo 31, então diz assim, olha,
Disse então aos judeus que haviam crido nele. No versículo 30, Jesus fala com todo mundo. Mas no versículo 31 diz assim: então ele fala com os judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem em mim e na minha palavra, então verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. E aí ele continua, amados, falando com quem creu agora, não com a multidão mais. Por quê? É isso que é a revelação de conhecermos o Deus que esteve com Abraão, Isaac e Jacó, que é todo poderoso, mas conhecermos o Deus também que esteve com Moisés, que era um Deus libertador. Ele diz: então, agora vocês conhecerão a verdade vos libertará. Quando Deus está falando com a multidão, amados, Deus, ele fala de maneira genérica, geral. Mas no versículo 31 de João 8, ele diz: agora eu vou falar só com quem creu. O que eu entendo disso? Se ele está dizendo que nós vamos conhecer a verdade nos libertará, que é Cristo, e se ele está agora conversando só com aqueles que creram, libertação não são para os de fora, muito embora Jesus liberte os de fora, mas ele está direcionando a libertação para os de dentro. Sabe qual que é a maior rota de colisão que nós precisamos enfrentar durante a nossa vida de cristianismo? É que mesmo sendo cristãos, amados, nós precisamos de libertações. Existem áreas da sua vida que elas não foram libertas. Existem áreas da minha vida que eu tenho dificuldade com a libertação. Por quê? Porque nós somos seres racionais. E a nossa razão, às vezes, nós vamos até um ponto nos entregando a Deus. Mas chegou naquele ponto, pela compreensão e pela revelação que nós achamos que agora temos, pelos entendimentos da palavra que nós temos, nós achamos que então, até ali Deus pode mexer. Dali para frente eu já entendi tudo, eu vou conduzir. É como se eu e você tivéssemos tido a última revelação de Apocalipse e nós entendemos que nós podemos fazer tudo sem Ele continuar nos libertando. Não é uma realidade. A maior rota de colisão na vida de um cristão é que todos os dias nós precisamos ser confrontados pela palavra de Deus em relação à nossa conduta, porque hoje nós estamos andando de uma forma, mas amanhã nós estamos andando de outra, porque as coisas que te alcançam mudam a sua essência. As coisas que me alcançam mudam quem eu sou. É muito diferente quando você não tinha nada e como você é hoje tendo as coisas. É muito diferente quando você era solteiro e hoje você é casado, casada. É muito diferente quando você não tinha os relacionamentos que você tem. Era muito diferente. Por quê, amados? Porque a sociedade também nos molda. E aquilo que nós temos na vida e aquilo que nós temos ao alcance das mãos também nos muda. E todas as possibilidades que nós temos diante de Deus, são elas que vão determinar de que material nós somos feitos, sendo confrontados pela verdade. De que material você é feito? Até onde de fato a verdade tem sido para você uma rota de colisão? Será que nós já recebemos tudo o que é necessário? A graça nos alcançou, amados. Não estou falando sobre salvação ou não salvação. Eu estou falando sobre uma libertação de questões das quais, às vezes, limita a vocação e o chamado de Deus para você e para mim no todo, no geral. O que Deus está te comunicando nesses dias? O que Ele de fato está te levando a entender sobre a verdade dEle? Quais são os pontos que eu preciso reavaliar? É muito simples a vida cristã. Você só precisa se dobrar a esse confronto todos os dias e não entender porque você parou de fumar, parou de beber, parou de usar droga, parou de adulterar, parou às vezes até de roubar ou de mentir como mentia. Não entender que isso é o fim de tudo, porque não é. Eu finalizo com vocês falando sobre intimidade com Deus. Ninguém consegue viver um confronto da verdade sem intimidade com Deus. Deus nos diz o seguinte: olha, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta, quando você entrar. Aí é algo só entre você e eu. Quantos são casados aqui? Os que não são meus sentimentos, mas que Deus abençoe, vai dar tudo certo, tá? O que acontece, amados?
Quando nós temos filhos, antes dos filhos é mais tranquilo, mas quando nós temos filhos, nós entramos para dormir e, via de regra, a porta do quarto fica só encostada. Mas quando o papai e a mamãe vão namorar, papai e a mamãe trancam a porta. Para o filho não entrar, para a filha não entrar. Não é verdade? Por que a gente tranca a porta para ter intimidade? Porque na verdade a vida com Deus é a mesma coisa. Nós dizemos ter intimidade com Deus, mas nós fazemos de qualquer forma, nós não prestamos atenção nos detalhes mais da nossa vida com Deus. Então nós dizemos que temos intimidade com Deus e fazemos isso de qualquer forma, na frente de todo mundo, em qualquer lugar. Ah, não, estou na minha intimidade com Deus. Aí você está lá trabalhando, tem 500 peões do seu lado, você dizendo que está na intimidade com Deus. Irmãos, vida com Deus é diferente de intimidade com Deus. Vida com Deus é que nós vivemos no dia a dia, no cotidiano. É você respirar Deus dia e noite, está tudo certo. É você falar de Deus todas as vezes que você tiver liberdade, está tudo certo. Mas intimidade com Deus, é uma libertação que nós precisamos entender, é um confronto, é uma colisão que nós precisamos encarar. É quando você vai entrar dentro do seu quarto, é quando você vai entrar dentro de algum lugar, é quando você vai se retirar de alguma forma, é quando você de fato vai sair do barulho, é quando você de fato, olha, todas essas informações, questões, propostas, possibilidades, tudo isso são muitas vozes, mas eu quero ter intimidade. Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. É quando nós entramos na intimidade, amados. É quando essa intimidade ela pode durar semanas, meses, dependendo do que você está buscando, anos. Sabe por quê? Porque existem milagres na sua vida que às vezes levam-se anos para ser gerados. São aquelas questões que aos olhos humanos, a medicina, o dinheiro não podem. Somente se Deus intervir, porque se Ele não intervir, mas nós nos acostumamos com tudo. E deixamos de ter intimidade com Deus no processo. Deixamos de ter intimidade com Deus no mover. Não temos mais um confronto com a verdade que é a palavra. Então é assim, irmãos, quando um pai e uma mãe têm intimidade, em alguns casos eles geram de novo. Ou geram pela primeira vez, porque tiveram intimidade. Quando você tem intimidade com a palavra de Deus, da maneira que você entender que tem que ser, mas você e Deus, não tem a ver com a multidão. Essa semente vai ser colocada dentro de você, e você vai passar a gerar. O tempo vai passar, queridos, sabe o que é o fruto de uma intimidade? O fruto de uma intimidade saudável traz à luz aquilo que não existia. Então você e eu passamos a nos tornar uma pessoa que não éramos em Deus por conta daquilo que Deus gerou dentro de nós. Muitos de nós conhecemos a Deus aqui. Temos todas as convicções a respeito de que Deus é, do que Ele faz, do que Ele opera, do que é a graça, do que é a lei, do que é a igreja. As coisas são tão confusas, amados, para nós, que você vive ensinando na salinha para as crianças que nós somos o reino, que nós somos o templo, que nós somos a igreja. Aí você vive dizendo, nós somos a igreja. Só que a criança ela é pequenininha e ela tem dificuldade de assimilar tudo que ela está recebendo, porque é tudo novo para ela. Aí você está em casa e você fala assim, vamos para a igreja? Aí você vem para a igreja. Aí você está conversando com alguém, a criança está perto, você fala assim, eu estava lá na igreja, mas aí quando eu vim embora eu me encontrei com não sei quem. Aí depois você fala assim, nossa, não vai dar para mim ir na igreja hoje. A criança está ouvindo, ela não consegue entender. Porque ela está concebendo então que a igreja é um local físico. Eu estava na igreja, eu fui na igreja, eu vim embora da igreja, olha, se eu for na igreja. E aí você está dizendo para ela, não, mas a igreja é você. E ela não consegue conceber isso. Porque na verdade o diabo sempre vai fazer isso com a nossa intimidade com Deus. Ele vai querer dizer para você que as maneiras, os meios e as formas, queridos, Deus está nos dando algo precioso para caminhar com Ele. E eu quero de fato que você possa entender que aquilo que Deus está gerando não pode ser gerado só na mente. Porque quando é gerado só na mente, não tem vivência. E essa é a dificuldade que as crianças encontram nesse exemplo que eu dei, porque é o seguinte, quando ela sai para fora, ela não consegue se comportar. Aí você fala, puxa, por mais que eu ensino, ela não
Nós somos assim também. Nós recebemos muitas coisas aqui, e nós entendemos que somos a igreja, que somos o reino de Deus, mas quando você está no seu trabalho, você não consegue se comportar como igreja. Eu não consigo me comportar quando eu estou na sociedade como igreja. Por que eu não consigo? Porque na verdade está aqui. Deixa eu dizer para você, quando vem daqui, é porque Deus está gerando. É quando você tem convicção e nada muda as suas convicções em Deus. Porque quem colocou essa semente dentro de você não foi uma religião, não foi um pastor, não foi um líder de célula. Quem colocou isso em você não foi um ministério de louvor. Quem colocou isso em você não foi os dons que você tem nas mãos ou os dons das pessoas que caminham com você. Quem colocou isso em você foi o Espírito Santo. E está sendo gerado, queridos. E aquilo que está sendo gerado pelo Espírito, quando vem à luz, ninguém pode mudar, porque Ele transformou você de dentro para fora, e Ele não se tornou somente uma capa em você, mudando o teu estereótipo. Quase que eu oro em línguas agora, hein? O seu exterior fica melhor, ok? Ele não mudou só por fora, Ele mudou por dentro. Quando nós vemos os nossos filhos crescer, e a maioria de nós já temos filhos jovens e adultos, quando nós vemos os nossos filhos crescer, não existe nada mais precioso para nós do que entender que a semente está lá dentro. Não existe nada mais precioso. Eu olho algumas coisas na vida dos meus filhos, eles também devem ver na minha, né? Mas eu olho alguma coisa nas vidas dos meus filhos e eu falo: Senhor, a semente está lá, eu vou regar, sabe o que eu faço? Eu falo: nessa área aqui, Senhor, essa semente ainda não germinou na vida deles. Aí eu vou para o quarto regar. E sai um monte de água daqui, ó, que cai na sementinha, que está lá no coração. E quanto mais água eu derramo na sementinha, mais a sementinha tem a possibilidade de produzir, de fecundar, de crescer, de se tornar uma árvore. Então os nossos filhos vão batendo asa, a nossa família, os nossos vão batendo asa, mas nós estamos regando a semente. Sabe por quê, irmãos? Porque o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no Espírito. Se tem alguma coisa que tira a nossa paz, deixou de ser reino. Não é reino, porque o reino é completamente diferente. Então a minha oração por nós como igreja é que nós possamos ter uma vida simples de reino, mas que nós possamos compreender que existe uma colisão com a verdade. E essa verdade, ela precisa ser libertadora para mim e para você, porque se ela não é libertadora, nós encontramos qualquer outra coisa, mas não nos encontramos com a verdade. Porque a verdade, onde ela entra, a mentira tem que sair. Não é possível ocupar o mesmo espaço. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Quantos estão entendendo? Quero chamar o Ministério de Música. Queria que você ficasse em pé. Nós vamos finalizar. Há muitos anos atrás, Deus liberou uma semente no meu espírito. Muitos anos atrás. Estou caminhando com Jesus há 30 anos. Quando Deus liberou essa semente, há muitos anos atrás, eu fiquei muitos anos para entender aquilo que Deus de fato estava fazendo. Deus havia colocado no meu espírito qual seria a minha vocação e o meu chamado, muitos anos atrás. Aquilo foi muito difícil para mim entender, sabe por quê, irmãos? Porque na verdade, eu vim desse período que expliquei para vocês, que tudo era muito difícil acesso. E compreender a palavra de Deus para mim, que era uma pessoa indouta, uma pessoa sem estudo, uma pessoa... foi muito difícil para mim. E eu comecei a perguntar para Deus como isso se daria. E eu tive assim muitos confrontos, se é que eu posso usar essa palavra. Eu tive muitas batalhas com Deus, na minha intimidade com Ele. Aí um dia, eu estou orando a Deus, irmãos, e Deus me levou a um texto. E eu fui ler o texto, e o texto diz assim: Deus ocultou aos sábios e aos entendidos, mas Ele revelou aos pequeninos. Porque o reino de Deus, amados, ele não é, na perspectiva divina, ele não é algo que você pode lidar com ele de qualquer forma.
Porque se você tentar entender e viver o reino de Deus na força do seu braço, nas suas experiências pessoais, no seu intelecto humano, ele sempre será oculto a você. Então, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa abrir mão da sua vontade. E você precisa entender que, embora você se tornou, ou está se tornando, ou se tornará grande, você sempre será o menor na casa dos seus irmãos. Porque em João capítulo 13 nos fala de um homem que está sentado à mesa com alguns amigos discípulos. E esse homem, ele levanta, coloca uma toalha no ombro, pega uma bacia cheia de água e vai lavar o pé dos seus. Vai lavar os pés dos seus amigos. E a Bíblia diz que esse homem se chamava Jesus. O Deus encarnado ensinou para mim e para você que o maior confronto que eu e você temos que ter, e a maior rota de colisão que nós precisamos entender, é que nós precisamos diminuir para que ele cresça. Você pode ter ouvido muitas outras mensagens e talvez na sua percepção até melhor que essa, mas deixa eu dizer algo para você hoje. Essa é a que você precisa. Ou você se esvazia de si mesmo, ou eu me esvazio de mim mesmo, ou você nunca vai viver o reino. Você vai morrer vivendo uma religião, porque o reino de Deus é um favor imerecido. Deus te deu e quer se revelar a você. E não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Mas tendo a ver com Ele, Ele quer te conduzir. Você só precisa permitir que Ele indique o caminho. Então eu fecho com você para nós orarmos. Volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, que é o lugar da intimidade. Deixa Ele gerar algo dentro de você. Deixa Ele colocar uma semente no seu espírito. Deixa Ele fazer arder e pegar fogo de novo no seu ventre. Sabe quando você não está aguentando assim, você fala, se eu não entregar essa palavra para essa pessoa, eu morro, porque eu estou explodindo por dentro. Estou pegando fogo por dentro. É isso que Deus quer.